Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso evento de hoje, ao nosso seminário de pesquisas. A gente está começando aqui pontualmente às 5 horas. Estão todos me ouvindo? Me ouvem bem? Tudo certo? Que ótimo! Então, tá bom. Pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Dividindo um pouco aí da pesquisa da Cristina e do Marco, né? Vamos ouvir um pouco mais aí das pesquisas deles. O seminário de pesquisa, não sei se todos conhecem, o seminário de pesquisa do IPC, ele é um evento que busca justamente apresentar aí um pouco da autopesquisa, né? Dos nossos voluntários e alunos, enfim, pessoas interessadas aí nas temáticas da conscienciologia e da projeciologia, tá? Eu vou colocar aqui uma apresentação bem breve. Tá aparecendo aí certinho? Então, o IPC, né, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, não sei se temos aí alguém de primeira vez hoje, então só apresentar rapidinho a nossa instituição. Então, é uma instituição sem fins de lucro, né, voltada aí para a educação e pesquisa das temáticas das ciências conscienciologia e projeciologia, né? Então, a conscienciologia, ela busca pesquisar aí a consciência de maneira integral, e a gente entende consciência como o ego, o self, enfim, cada um de nós enquanto consciência, né? E esse é o nosso pressuposto, tá? A projeciologia, por sua vez, estuda a questão da projeção astral, né? Da projeção consciente, do desdobramento, viagem astral, como se fala em outras linhas aí de pesquisa, tá? Qual que é o nosso princípio fundamental aqui, básico, em todos os nossos eventos? Vocês vão ouvir essa frase e a gente vai repetir aqui e reforçar. Então, o nosso princípio é o princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que nós informamos aqui. Experimente, tenha as suas experiências pessoais, tá? Então, a ideia é que realmente vocês não acreditem em nada do que a gente está falando. A ideia é partir realmente para a autoexperimentação, para o entendimento das experiências, enfim, dos assuntos, dos temas que a gente apresenta aqui, tá? Então, me apresentando aí, que faltou, né? Eu sou a Priscila Cervello, eu sou voluntária do IPC em Curitiba, eu atuo em Curitiba desde 2010 e estou aqui hoje para trocar aí um pouco com vocês. Desculpa, caiu aí a apresentação, né? Vamos tentar de novo. Deu certo? Sim. Desculpa, gente, eu tô com um assistente aqui do lado que me disse que não estava dando certo, então vamos tentar de novo. Certo? Então, falando um pouco do paradigma consciencial. Todos os nossos princípios, enfim, a nossa base de estudos está baseada no paradigma consciencial, né? Quais são os pressupostos desse paradigma? A ideia não é eu me aprofundar aqui nesses aspectos. A gente tem live acontecendo diariamente no IPC, a gente tem diversas lives já disponíveis no nosso canal no YouTube, então eu convido quem está aqui iniciando seus estudos a acessarem lá o nosso canal no YouTube, a nossa página na internet, Facebook, Instagram, enfim, e vocês vão poder se aprofundar um pouco mais em cada um desses pilares, tá? Mas assim, falando rapidamente de cada um deles, a gente entende que a consciência, ela não tem apenas esse corpo físico, né? Essa matéria que a gente está acostumado a interagir. Então, a gente é dotado de mais de um veículo de comunicação. Então, quando a gente está aqui nessa dimensão intrafísica, a gente usa realmente esse veículo mais denso, né? Esse nosso corpo físico. Mas em outras dimensões a gente se manifesta com outros veículos. Então a gente tem aí o psicossoma, que a gente se manifesta na dimensão extrafísica, né? Que a gente também fala que é o corpo das emoções. O veículo energético, né? O nosso corpo energético. E o veículo mental somático.
Então, é o nosso corpo das ideias, né? Da mental somaticidade. Então, a gente já acabou falando aí de outra base do paradigma, que é a multidimensionalidade. Então, a gente tem vários corpos justamente porque a gente não entende que a gente tem apenas uma dimensão, né? É essa intrafísica que a gente está se manifestando. Então, a gente tem essas interações em mais de uma dimensão. E as bioenergias, que a gente também aqui comentou rapidinho ali do veículo do energossoma, que é onde a gente tem essa troca de energias, né? Então, a gente entende que as bioenergias, elas são essencial para a nossa vida e a gente, cada um interage, né, com as bioenergias dos colegas, enfim, com as próprias bioenergias, é uma realidade, né? Não enfim, uma necessidade básica. Um outro aspecto do nosso paradigma é as séries existenciais, a série X ou multisserialidade, enfim, outras expressões aí que a gente usa para a mesma ideia, mesmo conceito, né? Mas é o conceito de várias vidas, né? De múltiplas existências. Então a gente entende que a gente não está aqui neste planeta numa primeira existência. Então a gente já tem aí outras experiências, a gente já tem uma bagagem de outras vidas, né? Aí a gente tem a questão do universalismo, que é o antissectarismo, né, de uma forma bem resumida, cosmoética, que seria uma ética mais transcendental, né, uma ética maior, mais cosmovisiológica, enfim, e a autopesquisa, que é o que a gente falou no começo ali, que baseia todo o nosso trabalho aqui, especial nesse seminário de pesquisa de hoje, tá? Então, tudo que a gente faz na Conscienciologia passa pela autopesquisa. Então, a gente está aqui hoje no Seminário de Pesquisas Conscienciológicas, é um evento que ele acontece, enfim, sempre aconteceu fisicamente, né? Nesse momento de pandemia, e a gente acabou adotando essa modalidade online. Então, vamos apresentar aí num outro formato, né? Um formato novo para a gente também. Então, fiquem à vontade aí para, se tiverem alguma sugestão, depois também a gente está aberto a ouvir, tá? Então, é importante dizer que o Seminário de Pesquisas, ele é um evento que traz a pesquisa o resultado da autopesquisa de cada pesquisador que está aqui apresentando. Então, ele não necessariamente é a ideia do IPC, né? Não é o IPC quem está falando, não necessariamente, enfim, tem claro que as ideias, elas estão baseadas no paradigma da consciencial, né? As ideias da conscienciologia, mas não necessariamente refletem a ideia do IPC, mas sim o resultado da pesquisa dos pesquisadores, ok? Então, hoje a gente vai ter aí a pesquisadora Cristina Hayden, apresentando sobre o artigo dela, que é o autorresgate consciencial. Então, o tema de pesquisa dela é de artigo, de curso livre, ela vai compartilhar aí com a gente um pouco mais sobre isso. E o Marco Nascimento falando da técnica do fluxo evolutivo, tá? Então, vamos começar aí com a Cristina, que ela é formada em letras e pedagogia, é escrevente judiciário, voluntária desde 1997, professora desde 2008 e atualmente ela coordena as atividades do IPC nas cidades de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, tá? Então eu vou passar a palavra aí para a Cristina para que ela apresente a pesquisa dela. Ela traz aí o resultado da autopesquisa dela e apresenta técnicas de reconhecimento de aspectos fundamentais para a reestruturação pensênica. Tá? O pensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias. Ela vai apresentar um pouco mais detalhadamente, mas a gente entende que essa é uma condição indissociável para a conscienciologia. Então, a gente não consegue pensar sem, ao mesmo tempo, sentir e emitir algum padrão energético, né? Então, ela traz esse conceito, né, da reestruturação pensênica, propiciando o resgate de metas importantes para a nossa vida consciencial, né? Então, eu passo aí a palavra para Cristina para que ela possa apresentar aí os resultados da sua pesquisa. Tá sem som, Cris. Boa noite, pessoal. Então,
Vamos dar início, então, à minha apresentação, né? Vou falar, então, sobre o autorresgate consciencial, que é o nome do meu curso livre, né? O curso que eu mesma, através da minha autopesquisa, eu fui desenvolvendo. Então, tanto eu quanto o professor Marco vamos abordar cursos que cada um fez, né, particularmente. Bom, então, por que eu desenvolvi esse trabalho, essa autopesquisa, né? Eu tive uma necessidade de mudança, então eu fui vendo, na verdade, que eu precisava mudar algumas posturas minhas, alguns traços da minha consciência com os quais eu não estava satisfeita. Então eu tinha algum nível de insatisfação, de falta de conforto em, por exemplo, me manifestar com as pessoas, às vezes no diálogo eu não sabia me colocar de uma forma mais assertiva, né? Muitas vezes com questões de conflitos com as pessoas, né? E isso me trazia uma grande insatisfação. Isso além de outros traços também que eu queria trabalhar. Então eu verifiquei que era importante para mim trabalhar aí com que forma eu ia fazer com a minha autoobservação. Então, através de observar a mim mesma, é que eu fui desenvolvendo esse trabalho, né? Então, o que eu observei? Que eu tinha um nível de... Eu estava em subnível, né? O que é subnível? É você ter condições já de, por exemplo, ser uma pessoa evolutivamente melhor, render melhor evolutivamente, mas você fica em subnível, é como se você não viesse à tona, tá? E os traços também, eu fui identificando alguns traços que eu queria trabalhar. Isso tudo foi em 2007 que eu comecei a me focar mais nessa questão da autoobservação. E também eu percebi que havia necessidade de uma reestruturação pensênica, que é isso que a Priscila falou, pensamentos, sentimentos e energias. Então, a palavra pensênica vem de pensene, pensamentos, sentimentos e energias, que é uma unidade indissociável, né? Então, eu vi que não adiantava apenas eu me auto-observar, tinha necessidade de mudar os meus pensenes, pensamentos, sentimentos e energias. Então, isso resultou na escrita de um artigo, o nome dele era Autoobservação e Reestruturação Pensênica, que eu apresentei em 2008. Bom, e qual era, então, aí os meus objetivos com esse curso que eu desenvolvi? Eu trabalho, então, no curso, né? O porquê nós devemos evoluir, a questão da aceleração evolutiva, né? Essa questão de que todo mundo evolui. Se você ficar sentado esperando a evolução chegar, ela vai chegar, mas o interessante é nós acelerarmos a evolução. Outra questão, auxiliar as pessoas, né, com SINs, as consciências intrafísicas, a detectarem a condição de subnível, porque todo mundo tem um nível, por exemplo, de maturidade, né, de conseguir realizar tudo que quer realizar na vida. Mas sempre a gente pode estar um passo a mais, né? Então, muitas vezes nós estamos em subnível. Outra questão aí é a constatação do CI. O que é CI? É curso intermissivo. É um curso que você pode fazer quando você não está aqui com uma vida intrafísica na Terra, usando um corpo físico. Então, você vai passar um período no extrafísico e pode fazer esse curso intermissivo. Estudar temas relacionados à sua evolutividade e que também vão te auxiliar a programar a sua existência próxima, quando você nascer novamente. Outra questão importante que a gente aborda é a questão aí do restringimento intrafísico, né? Então, quando você volta para a Terra, você tem um restringimento, né? O que significa esse restringimento?
quando estamos no extrafísico, nós temos uma ampliação muito grande da nossa consciência. Então, nós podemos, por exemplo, ter acesso a vidas passadas, acesso ao que nós chamamos de holomemória, quer dizer, o conjunto de todas as nossas memórias, das nossas vidas anteriores, de tudo que nós realizamos, né? E então nós podemos ter esse contato com essa realidade maior. Quando você volta para um corpo físico, você tem um restringimento, ou seja, você volta praticamente zerado. Você volta com um mínimo de conhecimento, na verdade, com quase nada de conhecimento. E você vai readquirindo esses conhecimentos, recuperando. Outra coisa que a gente aborda, e que também faz parte da minha autopesquisa, é o autoenfrentamento e o autoconhecimento. Essa questão de você procurar, então, se entender melhor e enfrentar a si própria, a sua própria consciência de uma forma a se conhecer, a se entender, para que você possa ter essas transformações, né? Então, daí a gente vai desenvolver algumas técnicas para a gente fazer essa reestruturação dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Então, a definição aí, né, do autorresgate consciencial é a recuperação, né, de metas de vida, o acerto do caminho melhor a ser trilhado, uma retomada de direção evolutiva através da autopesquisa, autoobservação e estudo minucioso da existência, a fim de atingir níveis de reestruturação pensênica. É claro, nós não vamos reestruturar totalmente a nossa consciência, a nossa mente, o nosso cérebro. Nós vamos adquirir níveis de reestruturação, nós vamos ter uma melhoria dentro das possibilidades e dos nossos esforços, da nossa vontade, né? Então, quanto mais nós nos esforçarmos, mais nós vamos ter condição de fazer essas reestruturações, né? Mas não há uma possibilidade de uma reestruturação total em uma vida apenas, por exemplo. E os objetivos específicos aí, né? A Consim irá verificar se tem o curso intermissivo, né, conforme eu falei, se ela tem uma programação existencial, pode ser que a pessoa não tenha uma programação, né, que o nível de maturidade dela ainda não proporcione essa possibilidade de ela ter uma programação de vida, né? E então também para que ela busque recuperar, né, e realizar essa programação, no caso de ter a programação, autossalvar-se das ameaças intrafísicas mesológicas, porque quando você se restringe, você acaba sendo levado pelas questões da mesologia, ou seja, da cultura, da sociedade. Muitas questões religiosas também são incutidas na nossa mente, né? E nós acabamos ficando como? Imersos, né? Ou seja, em subnível. É interessante que na pesquisa, o que é resgate, né? Se você olhar no dicionário, resgate também significa retirar algo do mar que esteja submerso. Então, eu faço aí uma analogia com esse subnível. É como se você estivesse afundado, submerso no mar, né? No mar da intrafisicalidade desse mundo físico, e você tem a necessidade de sair desse subnível e aparecer para fora, né, desse subnível. Então, as análises específicas que eu fiz, né, em relação ao curso intermissivo, eu coloquei aí para vocês. Então, assim, já desde criança, lá nos 9 anos de idade, eu sentia um desconforto, né? Esse desconforto era como? Eu era uma criança um pouco deprimida, eu era uma criança bastante medrosa, eu me sentia muito sozinha. E é interessante que, ao mesmo tempo que eu sentia tudo isso, eu queria sair daquela condição, né? Algo interessante para uma criança de apenas 9 anos. E eu fiz esses pedidos de ajuda, né? Principalmente para minha mãe. Eu sempre recorri à minha mãe, solicitando que ela me auxiliasse nesses sentimentos que eu tinha, pedindo até para ela me levar para uma psicóloga.
Dos 10 aos 14 anos, eu fui desenvolvendo um interesse maior pelo que eu estou chamando aí de desconhecido. Na época era muito desconhecido para mim. Eu gostava muito dos fenômenos parapsíquicos, extraterrestres, né? Eu gostava muito, né, de telepatia, aquelas situações que me chamavam muito a atenção. E na idade de 14 anos, eu tive uma autodecisão de me focar no estudo do parapsiquismo, que na época, né, era um termo que eu nem conhecia. Então, era os estudos, na verdade, da parapsicologia, que era o que nós tínhamos em mão naquele momento. Então, eu comecei a fazer buscas, né, a partir daí, por filosofias, estudar algumas linhas de estudo, me dediquei à leitura de livros de força do pensamento, de pensamento positivo, de psicologia também, né, do poder da mente, paranormalidade, vídeos. E eu fiz a coleção de uma revista que se chamava O Mundo do Paranormal, essa revista aqui. Não sei se vocês estão vendo, O Mundo do Paranormal. Nessa revista é que eu tomei conhecimento da existência do professor Valdo Vieira. Então, foi o primeiro contato que eu tive da existência do Valdo Vieira e que ele tinha, né, uma forma de pensar, né, que foi em 1987. Eu tinha 16 anos. Bom, então daí tudo isso que eu falei me mostra que eu muito provavelmente tive esse curso intermissivo, porque eu sentia muito essa necessidade do aprendizado, né? E também eu tinha essa sensação que eu precisava fazer algo que eu não sabia o que era. Bom, então no desenvolvimento do nosso curso, né, do meu curso que eu desenvolvi, a gente vai ver as tendências ao CI, né, ao curso intermissivo. Então, a gente ajuda os alunos a olharem para isso, se tiveram ou não um curso intermissivo. Inclusive, no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, no capítulo 540, existe um teste para você ver se você fez o curso intermissivo. Esse teste a gente aplica no curso. A gente também trabalha com a questão do abertismo, né, da pessoa se desprover, então, né, se livrar dos mecanismos de defesa do ego, porque se a pessoa não tiver um nível de abertismo para querer se autoconhecer, ela não vai chegar muito longe. Então, o ego, a nossa consciência, ela própria, às vezes, desenvolve esses mecanismos de defesa para que a gente não vá adiante. Né? Então, a gente tem medo de se enxergar, não tem coragem de enfrentar os problemas, de saber como nós realmente somos. Então, nisso a gente acaba criando esses mecanismos de defesa. Né? De que forma? Não querendo se pesquisar, não buscando se compreender, não buscando diálogos com as pessoas. Né? Então, isso são mecanismos. Nós trabalhamos com a recuperação de cons, né? Então a gente conversa, entende o que são essas unidades de lucidez. Então, um con, né, é um nome que nós denominamos na conscienciologia, é uma unidade de lucidez. Também temos uma conscientização sobre as dramatizações da sociedade, da cultura, né? O quanto nós estamos inseridos nesse mundo emocional que só valoriza as dramatizações, as dificuldades, né? Que são incutidas na nossa cabeça desde criança. Outro ponto importante do curso é o estudo do Pensene, né? Que foi também já falado, pensamentos, sentimentos e energias. Toda vez que nós pensamos, nós sentimos algo e nós exteriorizamos uma energia ou executamos uma ação. A pensenologia é o estudo do Pensene e é uma das especialidades da conscienciologia. Na verdade, é a principal especialidade, porque a partir da pensenologia vem todas as outras matérias, vamos dizer assim, as outras especialidades da conscienciologia.
tá? Daí aí eu coloquei uma frase, né, da Enciclopédia da Conscienciologia, do professor Valdo: o mais evoluído dos 3 componentes do Pensene é o PEN, ou seja, é através do pensamento que nós vamos desenvolver os outros pontos aí, que são os sentimentos, as energias. É o pensamento que vem em primeiro lugar e ele é que faz a transformação da consciência quando ela quer se transformar, né? Tudo começa pelo pensamento. E também no livro Projeciologia, né, o professor Valdo afirma lá que energossoma é um invólucro vibratório e energético e que ele emerge da circulação de correntes elétricas através da rede nervosa. Então, o que eu quero dizer com essas frases do professor Valdo? É que o pensamento, se ele vem em primeiro lugar, ele vai repercutir tanto nos nossos sentimentos e nas nossas energias. Se, olha lá, conforme está escrito aí, olha, emerge da circulação de correntes elétricas através da rede nervosa. Quer dizer que toda essa energia, ela entra, né, e ela se enfronha em todo o nosso organismo. Se os nossos pensenes não são adequados, não são positivos, imagine o tipo de energia que nós estamos passando através de toda a corrente elétrica para todo esse corpo físico que temos. Então, eu fui também estudar alguns autores para poder embasar um pouco mais esses estudos, né? Logicamente, o professor Valdo Vieira, né? Nós não temos como deixar de estudá-lo, né? Mas o que eu destaco aqui é que num verbete Energia Consciencial que ele apresentou na tertúlia do dia 20 de março de 2011, ele fez um experimento com algas, na verdade. Ele contou nessa tertúlia que fez esse experimento, né? Num aquário, ele colocou algumas algas, né? E ele exteriorizava a energia para aquelas algas, e a energia com a intencionalidade, ou seja, o pensamento emanando ali a energia, né? E quando ele emanava a energia para a alga ficar mais vibrante, vívida, ela ficava realmente viva, né? Mais verde, viçosa. E quando ele exteriorizava energia para aquela alga secar, a alga secava. Então, olha só a capacidade que nós temos do pensamento influir na energia. Eu estudei também um pouquinho do Dr. Emoto, né, que ele tirava fotos com microcâmeras de cristais de água, né, ele colocava água destilada em vidrinhos e colocava rótulos e com palavras positivas e negativas. Depois ele congelava e tirava foto com microcâmera dos cristais que se formavam no gelo. E quando as palavras eram positivas, esses cristais eram bonitos, né? Com um formato harmônico. E quando as palavras eram negativas, os cristais eles eram deformados. Também nós estudamos um pouco aí de Carlos França, um professor e psicólogo da Unicamp, né, no livro Força Interior. Ele trabalha com essa questão também que eu contei lá do começo, lá quando eu era criança, de essas questões de tristeza, né, de solidão. Então, ele trabalha com a questão do relaxamento e da mudança de pensamentos em relação à depressão, por exemplo. Anthony Robbins também, né, no livro Poder Sem Limites, né, ele fala que se não houver alvo definido, a energia é dissipada, né, e o que promove esse alvo? É justamente a nossa focalização mental, ou seja, dos nossos pensamentos, dos pensenes, né. Anthony Robbins também tem toda uma estrutura aí de forma de tentar melhorar, ajudar as pessoas, né? Através de colocar metas de vida e tem todo lá a ser seguido um roteiro para se conseguir objetivos positivos
na vida, tá? Depois aí a gente tem algumas diretivas, né, para a autoobservação. Então a gente vai trabalhar com vidas passadas, né? Como que a gente faz isso? Através de técnicas retrocognitivas. No CAEC, que tem o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, existe um laboratório, por exemplo, de retrocognição, ou seja, de conhecimento de vidas anteriores. Temos técnicas projetivas também, em que a pessoa pode colocar como meta entender um pouco mais de como ela foi em vidas anteriores, né? Também a gente faz um inventário aí da nossa vida atual, identificando quem nós somos nessa vida, né? Porque a partir disso também a gente vai entender o que a gente foi em vidas anteriores. Então, nós vamos estudar o nascimento, como é que foi o meu nascimento, quais são as minhas afinidades, tendências, as minhas habilidades, tudo que ocorreu na minha vida, né? Se houve acidentes, quais foram, incidentes, quais são as minhas expectativas de vida, vontades, né? E o nível de porão consciencial. O que é porão consciencial? É aquela localidade da nossa consciência em que a gente deixa escondido alguns sentimentos, as imaturidades, né? Esse porão, ele fica muito aparente, né? Evidente, principalmente na adolescência, às vezes na infância mesmo, né? E também os dados da atualidade, como eu estou hoje, qual é o meu nível hoje, né? Qual é o meu nível de maturidade, o quanto eu já conheço a respeito de mim mesma, o quanto eu me autoconheço, o quanto eu me aprofundo nos meus traços. Daí nós também apresentamos a técnica da autoobservação, né? Então, o objetivo aí é detectar com clareza qual o seu traço, né? Por exemplo, se você quer melhorar um traço, qual é esse traço? Anotar todas as observações que você vai fazer a respeito deste traço, quando ele ocorre, de que forma, em que circunstâncias, com quem, qual é o ambiente. Admitir a existência desse traço, né? Então é muito importante, porque a pessoa até ela tem uma certa noção de que tem um problema, mas ela não admite realmente. Então é importante admitir, aplicar a vontade para reestruturar esse traço. Também sempre está aí relacionado à questão energética, né? Então eu estou falando que pode ser um traço, mas, por exemplo, pode ser uma reconciliação que você queira fazer com uma determinada pessoa. Então, o trabalho energético entra aí muito forte. Por exemplo, de exteriorização de energias para essa pessoa, para que ela se sinta melhor, desejar o melhor para aquela pessoa, pedir o perdão, né? Em todo momento da sua pesquisa aí, né, dessa autoobservação, deve ser considerada a multidimensionalidade, né? Principalmente a repercussão que todos os nossos pensenes, as nossas posturas, a repercussão que isso tem no extrafísico, né? Quais são as consciências que eu atraio para mim, quais as consciências que eu estou estimulando a manterem-se num patamar de subnível com as minhas posturas imaturas ainda, né? Detectar também outros trafares relacionados. Então, a gente tem um trafar que é o raiz, né, o principal, mas tem a ramificação dos outros traços da nossa consciência, né? Então, um traço pode estar interrelacionado a outro, né? Nós precisamos estar atento qual é o principal, onde que a gente corta aí o traço pela raiz para não ter outras manifestações negativas. Aprofundar a compreensão, então você vai analisar esse traço, pesquisar esse traço, buscar no dicionário os significados daquele traço. E importante detectar quais são os seus trafores, traços força, traços que vão te auxiliar a diminuir, a arrefecer esse traço mais negativo, traço fardo, né? Então é bastante importante
você reconhecer os traços positivos da sua consciência, para que então haja uma reestruturação pensênica, né? Então a gente trabalha aí com a questão da cronêmica, que é o quê? É o tempo. Então, uma das técnicas é quando você apresentar uma determinada postura negativa, ou um traço que você queira melhorar, você buscar mudar esse traço agora, corrigi-lo naquele momento, não deixar para depois. Outra questão importante da reestruturação é você ir buscando a compreensão do perdão. E o perdão, ele precisa ser incondicional. Nessa questão de relacionamentos, não se pode colocar uma condição. Eu perdoo fulano se fulano me perdoar, por exemplo, né? Também trabalhar com o egocídio, né, que também é falado pelo próprio professor Valdo Vieira, que é essa questão de diminuir o seu ego, né, buscando compreender mais o outro, buscar mais assistencialidade ao outro. Ter um abertismo, né, é importante, quanto mais nós temos essa capacidade de autoexposição, mais nós vamos auxiliando outras consciências, tá? A empatia, né? O que aflige o outro, então de nós podermos nos colocar no lugar da outra pessoa, entender melhor a outra pessoa. A mudança da postura, né? Então, quando você fala demais, você saber quando se calar, quando você fala pouco, saber quando falar, usar dessa paradiplomacia, que é uma diplomacia que está além da diplomacia humana, né? Da assistencialidade, e ser porta-voz do amparador, né? Então, buscar mais o amparo, né? Que nós estejamos mais com a presença do amparador, e manter essa pensenidade mais positiva, mais proativa à mudança. Tá? Então, acho que seria isso, né, que eu queria expor para vocês. Legal, Cris. Muito obrigada aí por compartilhar conosco aí a sua pesquisa. Excelente tema, muito bom. A gente já tem ali algumas perguntas no chat. Pessoal, eu acabei não falando ali no começo, mas durante a pesquisa e durante a apresentação, desculpe, a gente pede que vocês já vão enviando ali as perguntas de vocês no chat, mas aí a gente vai ler todas ao final. Então, depois que a gente tiver as duas apresentações, a gente lê as perguntas aí para os pesquisadores, tá? Mas muito bom, Cristina, parabéns. Obrigada. Então, vamos agora para a apresentação do professor Marco Nascimento. Né? O tema dele, então, aí que a gente comentou anteriormente, é a teática do fluxo evolutivo. O Marco Nascimento, ele é informata, ele é voluntário do IPC desde 1992 e professor desde 1993. Atualmente, ele atua como editor na revista Homo Projector, tá? Que é a revista científica do IPC. Então, no artigo dele, ele apresenta uma síntese das reflexões, né, no campo da evoluciologia, tá? Notadamente quanto às vivências relacionadas às dinâmicas da autopesquisa e suas repercussões intraconscienciais e mesológicas, predisponentes da percepção do estado consciencial de fluxo evolutivo. Tá? Então, eu vou passar a palavra aí para o professor Marco, para que ele possa apresentar e compartilhar com a gente aí essa pesquisa dele. Contigo, Marco. Tá sem áudio, Marco. Já voltou. Agora sim. Hein? Tá. Então, eu queria primeiro dizer da minha satisfação de estar aqui com vocês falando sobre a temática aí do fluxo evolutivo. Vou apresentar para vocês aqui um breve slide que a gente preparou aqui para organizar as ideias aqui ao longo da apresentação, tá bom? Bom, esse conceito, né, do fluxo evolutivo,
que eu vou fazer, eu vou falar aqui qual que é a definição, né? O que eu entendo, o que foi a proposta aí de estudar o fluxo evolutivo. Voltando aqui um pouco, peraí. Tá. Então, o fluxo evolutivo é fenômeno de natureza consciencial e repercussões mesológicas caracterizado pela vivência de estados conscienciais rígidos e intensificado através de sincronicidade de eventos impulsionadores da evolução. Essa definição aqui apresenta o conceito do fluxo evolutivo por duas vertentes, né? Primeiro, a questão de ser um fenômeno de natureza consciencial, quer dizer, eu percebo intraconsciencialmente esse estado consciencial, mas em algumas situações, em alguns momentos em que esse estado se intensifica, existem repercussões mesológicas, ou seja, repercussões no meio, né? E essas repercussões no meio, muitas vezes, denotam sincronicidades de eventos impulsionadores da evolução. Eu vou explicar isso ao longo da apresentação, e a ideia do fluxo evolutivo, ela nasceu a partir de uma experiência dentro de um curso de autopesquisa que eu fazia como aluno. Então, no momento lá em que a gente ia expandir as ideias de um determinado tema, eu percebi um estado diferente, um estado consciencial diferente, que eu nunca tinha experimentado, né? Então, era um estado assim que parecia que eu tinha ficado mais inteligente e mais atento, mais concentrado naquelas atividades que eu estava fazendo e, ao mesmo tempo, uma sensação de bem-estar muito grande, uma sensação de conexão muito grande, uma sensação de saber exatamente o que eu tinha que fazer naquele momento e no momento seguinte. Então, aquele estado consciencial que naquela oportunidade me chamou a atenção, eu procurei descrever, né, o que eu estava sentindo, e depois eu fui procurar alguma coisa na literatura que falasse de algo parecido, e eu encontrei um trabalho bem interessante, que eu vou falar aqui pulando um pouquinho para frente, tá? Um trabalho na psicologia positiva, e o autor é o Csikszentmihalyi. Então, é Mihaly Csikszentmihalyi. E ele publicou, então, num livro chamado A Descoberta do Fluxo, uma teoria em que ele define o modelo básico, o modelo teórico do que ele chamou de flow. Então, ele define flow da seguinte maneira: são os momentos em que uma pessoa está em uma situação de alto desafio e que exige extrema habilidade acompanhada por sentimentos de concentração, criatividade e satisfação. No livro, né, eu fui atrás do livro e comecei a estudar aquele estado consciencial e eu vi que muita coisa do que eu vivenciei, ele foi retratando ali naquelas pesquisas que ele fez, que muitas outras pessoas sentiam também, né, mas não tinham nome. Então, a partir dessa pesquisa do Mihaly Csikszentmihalyi, ele denominou esse estado de flow, né? Então, esse estado de flow, ele é bem conhecido no campo da psicologia positiva e ele é aplicado em várias frentes, principalmente no campo motivacional, né? Em que por exemplo, os funcionários de uma empresa precisam alcançar algumas metas mais difíceis, então a empresa, de uma certa forma, fornece os recursos para aquela pessoa desenvolver as habilidades que ela precisa e ela se engaja naquele projeto e se envolve e dá o máximo de si. Então, as pessoas ali entram no estado de flow. Um outro exemplo também, por exemplo, um time de futebol que não tem tanta competição entre os próprios jogadores do mesmo time, quando eles se juntam para fazer uma partida final, por exemplo, em que todos eles se concentram, né, em fazer a jogada de maneira perfeita, cada um faz a sua parte e no todo eles conseguem vencer a partida. Mas durante aquele tempo em que eles estão envolvidos nessa situação, eles vivenciam flow, né? Então, o flow ele tem várias nuances interessantes
e ele pode ser vivenciado em várias situações das mais diversas, tá certo? O que o Mihaly fez? Ele estudou por 30 anos isso daí, né? E ele distribuiu um questionário nos Estados Unidos e também em alguns países na Europa, em que as pessoas respondiam como elas estavam se sentindo e o que elas estavam fazendo, né? Então, ele, durante 30 anos, né, 3 décadas, ele levantou esses dados, ele pesquisou, ele fundamentou e ele lançou, então, esse modelo quase, vamos dizer assim, completo, né, do que constitui esse estado de fluxo. Então, é um campo de ciência bastante pesquisado e funciona, né? Qual a conclusão que ele chegou? Que o nosso movimento consciencial, mental, nosso estado de ânimo, né, ele varia de acordo com algumas características em relação às habilidades que a gente aplica. Vocês conseguem ver aqui, né? Acho que está claro, né? As habilidades que a gente aplica ou desenvolve e os desafios que a gente assume. Então, ele observou que, por exemplo, muitas pessoas ficam no estado de apatia porque elas têm poucas habilidades, elas desenvolvem poucas habilidades ou aplicam poucas habilidades, ou ficam numa zona de conforto, acomodadas, sem aprender nada de novo. Logo, o nível de desafio é muito baixo, ela não tem desafio, ela foge do desafio. A pessoa ela prefere ficar mais tranquila, mais quieta, mais sossegada, mas ela vai entrando numa condição de apatia. Então, na pesquisa aplicada nos Estados Unidos, se observou que esse processo da pessoa desenvolver apatia era muito comum com as pessoas que passavam muitas horas de frente à televisão, mais de 3, 4, 5 horas por dia e, às vezes, vários dias por semana a pessoa ficava assistindo TV e, ao longo de um tempo, ela caía na apatia. Obviamente, né, esse estado ele caracteriza bem aquela zona de conforto, né, que a gente não está fazendo nada, não está aprendendo nada, está sendo passivo, a informação chega e nem bem é processada, vem outra, e vem outra, e vem outra, e a gente fica mais ou menos num processo robotizado ou hipnotizado pela televisão. Acho que você já deve ter passado por essa experiência, ela não é legal, porque até ocorre um relaxamento no início, mas depois a gente se satura, né, de ficar assim. O que o Mihaly constatou é que as pessoas elas começam a se sentir melhor na medida em que elas vão aceitando desafios que realmente façam essas pessoas aprenderem coisas novas e desenvolver habilidades novas. Então, o flow, que é esse estado que ele define aqui como um estado de alta concentração, de alta criatividade, em que o tempo voa rápido, a pessoa nem percebe quando ela vê, já se passaram 2, 3, 4, 5 horas e ela fazendo aquela mesma atividade com a mesma motivação, caracteriza-se pela condição alto desafio, altas habilidades. Nessa situação aqui, ocorre o aprendizado mais importante para a pessoa, porque o aprendizado de novas habilidades. Então, uma pessoa que consegue viver em estado de flow, provavelmente, ao longo da vida, vai aprender muito mais coisas do que uma pessoa que vive numa condição de apatia, né? Agora, a pesquisa detalha isso de uma maneira muito interessante. Por exemplo, se você assume um desafio que você não tem habilidade suficiente para dar conta do desafio, você entra numa condição de ansiedade. E ao contrário, se você não tem desafio e você tem várias habilidades que permitem desempenhar bem aquela atividade, você fica relaxado, né? Você chega numa condição de relaxamento, mas essa sensação de relaxamento, assim como todos os estados descritos aqui, eles não são fixos, eles tendem a modificar. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela chega na relaxação, ela faz uma atividade com os pés nas costas, por exemplo, o que vai acontecer? Daqui a pouquinho ela entra no tédio, daqui a pouco está com apatia, né? Desanima, perde a motivação. No caso, quando você aumenta o nível de desafio, passa por um processo de
aumentar a preocupação, aumentar a ansiedade, mas você arregaça as mangas e vai em busca de alcançar as metas, você entra no estado de exaltação e logo depois vivencia o fluxo, o flow. Então, se a gente conseguisse viver essa fase do flow, a gente conseguiria uma dinâmica de vida, de aprendizado, de evolução muito mais rápida, muito mais eficiente. O nosso problema é que a gente cai para cá, né, para ter controle da situação, ou oscila de novo, vai aqui para o nível da exaltação da ansiedade, quando a gente se torna, por exemplo, uma pessoa viciada em adrenalina, né? A pessoa pula de paraquedas e aí ela vivencia essa ansiedade e daqui a pouco ela tem aquele aumento de adrenalina e tudo isso pode tornar a pessoa viciada, então é um tipo de fluxo patológico, né? Porque muitas vezes a pessoa corre riscos de vida desnecessário e ela se alimenta justamente daquele estado emocional que faz ela sempre estar em atividade, sempre procurando um desafio maior, né? É um alpinista que quer subir o Everest, é um surfista que quer pegar a maior onda que já apareceu, e assim vai, tá bom? Isso não é o ideal. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês fazerem um paralelo agora com o processo da autopesquisa. No estado de fluxo, na experiência de fluxo, a gente tem esse quadro representativo aqui, uma síntese, né? Onde a experiência do fluxo ela se torna um imã para o aprendizado. Então, a pessoa se motiva, ela se concentra, ela desenvolve habilidades, criatividade, ela aprende, ela se mantém num processo ativo e a diferença está na qualidade em que ela faz isso, né? Quando a gente se propõe a fazer um processo evolutivo consciente, cosmoético, lúcido, com discernimento, nós vamos vivenciar um fluxo sadio, um fluxo que nos impulsiona para a evolução, um fluxo evolutivo, tá certo? Esse fluxo, por exemplo, deixa eu ver aqui o slide, está um pouco fora da ordem aqui. Está aqui antes. Eu queria mostrar para vocês um paralelo que a gente pode fazer com o processo nosso da aprendizagem consciencial. Então, estamos aqui falando do fluxo evolutivo como sendo um indicador do processo cosmoético, do desenvolvimento da cosmoética. Os desafios que a gente vê no gráfico que foi desenvolvido pelo Csikszentmihalyi, a gente pode também entender como RECIM, o desafio da RECIM, da reciclagem intraconsciencial. As habilidades que ele fala, o desenvolvimento de novas habilidades, nós falamos do desenvolvimento dos trafores, não é isso? Então, se a gente trabalhar nesse eixo aqui, buscando os desafios das reciclagens intraconscienciais e, ao mesmo tempo, trabalhando com os nossos trafores, o desenvolvimento dos nossos trafores, nós vamos vivenciar o flow evolutivo, o fluxo evolutivo. Essa experiência, então, foi a experiência que eu vivenciei lá atrás, né, que me impulsionou, que me motivou para fazer essa pesquisa e entender o que estava acontecendo. Na literatura da conscienciologia, nós temos, além dessa condição aqui do fluxo, que é da psicologia positiva, nós temos alguns estados conscienciais que a gente pode entender que são mais avançados do que isso. Então, por exemplo, na condição da primener, da primavera energética, a consciência vivencia uma homeostase holossomática, ou seja, todos os veículos funcionando plenamente. Então, ela tem lá o soma funcionando bem, o energossoma, o psicossoma, o mental soma. E ela vivencia essa condição de primavera energética, muitas vezes acompanhada do processo do psicossoma e da afetividade, do amor puro, né? Muitas vezes vem com o processo da dupla evolutiva. E esse processo
ao longo da vida, ele pode ir se tornando um indicador de que a pessoa está fazendo a sua lição de casa do ponto de vista da proexis, né? E a euforia intrafísica, aquela condição que depois de várias iniciativas que ela fez do processo de reciclagem, de investimento, de melhoria, reurbanizações intraconscienciais, e principalmente o processo assistencial no qual ela se engaja, e aqui a gente entra com outro fator da condição do bem-estar íntimo, né? Que as pesquisas que falam da felicidade, elas sempre reforçam que o fator altruísmo ou assistencialidade ou assistenciologia é fundamental para você se sentir bem com você mesmo, né? É quando você volta a sua atenção para as outras consciências. Então, quando a gente faz isso, desenvolve a nossa intraconsciencialidade, desenvolve os nossos trafores e aplica isso em favor de outras consciências, vem a euforia intrafísica, né? A euforia é um predecessor da euforex, que é a euforia extrafísica. Depois que a pessoa dessoma, com o sentimento de missão cumprida, ela passa por uma condição, estado consciencial de extrema satisfação na dimensão extrafísica, ao olhar para trás e ver que foi um completista na sua programação existencial. O outro estado que também é estudado pelo paradigma consciencial na conscienciologia é a cosmoconsciência. O que é a cosmoconsciência? É um estado de plenitude, de união, de sincronismo, de conexão entre as consciências que nos faz sentir parte de uma coisa só. Então, esse estado da cosmoconsciência, nós, no nosso nível evolutivo, podemos entender que é uma grande meta para todos nós alcançarmos essa condição, né? Então, o que a gente pode fazer para chegar na cosmoconsciência, a consciência do cosmos, essa sensação de união com o cosmos, de bem-estar, de maxifraternismo, de universalismo, de cosmoética plena? A nossa reciclagem intraconsciencial continuada, constante, firme, com motivação, para a gente superar as próprias imaturidades e, a partir daí, nos tornarmos mais lúcidos para as relações interconscienciais, ou seja, aquelas relações com as consciências mais evoluídas, os amparadores, os evoluciólogos, os serenões, as consciências livres, são consciências que poderiam patrocinar uma cosmoconsciência a partir de uma interação energética mais efetiva conosco, né? Mas os amparadores não fazem mordomia, né? Eles não nos dão mordomia nenhuma. Nós precisamos buscar essa condição pelas próprias, pelo empenho, por aquilo que a gente mesmo veio fazer aqui nessa vida, né? A condição, então, do fluxo evolutivo pode ser entendida e utilizada como um grande indicador de que está ou não ocorrendo esse movimento nosso de reciclagem intraconsciencial constante, contínuo, em busca dessa maturidade maior. Até aí tudo bem? Vou voltar um pouquinho agora nos conceitos e vou ler de novo aquela definição que, à primeira vista, é um pouco complexa. Mas não, veja, o fluxo evolutivo é o fenômeno de natureza consciencial e repercussões mesológicas, caracterizado pela vivência de estados conscienciais rígidos e intensificado através de sincronicidades de eventos impulsionadores da evolução. Essa parte da sincronicidade eu também queria dar um destaque. Por quê? Enquanto no flow da psicologia positiva a gente só fala do estado consciencial ou intraconsciencial de bem-estar, né? Quando a gente começa a vivenciar o flow evolutivo, o fluxo evolutivo, a gente percebe que junto com esse fluxo evolutivo enquanto estado consciencial, ocorrem fenômenos, eventos sincronísticos, que funcionam como indicadores
daquele caminho a seguir, a trilhar, né? Às vezes confirmadores de determinadas ideias, às vezes impulsionadores para que a gente não pare pela metade do caminho, mas o fato é, existe como que uma comunicação com o cosmos. E são os eventos sincrônicos, sadios e positivos. Existem sincronicidades, provavelmente, isso tudo é hipótese, tá, pessoal? Que não é patrocinado por amparador, né? Talvez assediador também tenha condição de patrocinar uma sincronicidade. A gente tem que ficar de olho aberto, né? Porque pode ser que sim, dependendo da condição energética, do quanto aquela consciência entende desses fenômenos ou do processo parapsíquico, ela pode produzir algum fenômeno, algum efeito para ludibriar a nossa condição, né? No momento das nossas escolhas. Então, a gente não pode usar isso de modo cego, mas é muito importante que a gente fique atento aos eventos sincrônicos e às energias por trás desses eventos sincrônicos para nortear aquilo que a gente vem fazer aqui, nessa vida, tá certo? Então, quando a gente vivencia o fluxo na autopesquisa, porque lembra, a autopesquisa é para quê? Para a gente alcançar a maturidade. É um princípio de que a consciência busca a sua própria melhoria no sentido de alcançar uma cosmoética maior, alcançar uma evolutividade maior, assumir mais a responsabilidade da sua vida, não terceirizar mais a evolução, ela própria buscar suas autocomprovações, né? Então, nesse processo todo, sadio do ponto de vista evolutivo, nós vamos perceber muitas interseções de consciências evoluídas com eventos sincrônicos sadios, né? E isso vai ser importante para a gente ao longo das pesquisas que a gente for desenvolvendo. Como contraponto, né, a gente tem o antifluxo evolutivo, compatível com aquela condição da zona de conforto, quando a gente fica estagnado evolutivamente falando. O refluxo evolutivo também é um correlato que nós podemos também estudar, que é aquela condição de você avançar um pouco e depois desistir, dar um passo para trás, né? Vai um para frente, um para trás, ou dois para frente, um para trás, que não é o ideal. Às vezes é algo que a consciência necessita voltar para trás, para refazer o caminho, para fazer de um modo diferente, mais cosmoético. Ok, mas não, nem um estado nem outro é ideal, tá certo? O fluxo ele impulsiona a evolução. Que mais, pessoal? Nós temos o contrafluxo. Então, esse verbete contrafluxo ao cosmos, eu tive a oportunidade de escrever e eu vou colocar a definição aqui do contrafluxo ao cosmos. O contrafluxo ao cosmos é o transtorno, contratempo, dificuldade, embaraço, empecilho, entrave ou corrente contrária ao movimento evolutivo e contínuo dos pensenes, atos, fatos, parafatos, fenômenos ou parafenômenos, exigindo maior discernimento, organização e vontade da consim, homem ou mulher, para o deslanche existencial e manutenção do propósito interassistencial convergente com o fluxo cosmoético. Então, é importante a gente saber que, no momento em que a gente quer acelerar a evolução, existe um contrafluxo na SOCIM que vai causar alguns tipos de desafios para nós, que vai exigir que nós sejamos melhor, né? Mais fortes, tá certo? Mas isso é que vai fazer a gente evoluir. Se a gente não tiver contrafluxo nenhum, tudo vai ficar fácil e sem graça, né? O contrafluxo não é uma coisa desejável, o contrafluxo da SOCIM. Porém, é inevitável e, como sendo algo inevitável, precisa ser superado. E para a gente superar, a gente precisa principalmente do discernimento, da organização e a vontade, tá certo? Toda ProEx tem fatores dificultadores, embaraços, empecilhos, entraves, toda proexis tem. Não tem proexis fácil. Qual seria a lógica de ter uma proexis fácil?
qual aprendizado a gente teria, né? Mas ao se deparar com contrafluxo, o que acontece com a gente? Nós podemos nos vitimizar, achar que aquilo ali poderia ser menor ou evitado, né? A gente pode resmungar com o amparador, tá certo? Mas nada vai resolver a não ser a sua vontade de superar aquilo lá. Só finalizando, que eu acho que eu até extrapolei o tempo aqui, pessoal, eu queria fazer essa síntese aqui, que o fluxo evolutivo pessoal pode ser entendido como uma interseção entre as energias, a pensenidade, a autopensenidade da consciência, com o processo do maximecanismo, né, que é o precursor do fluxo cósmico. Aqui a gente está falando daquelas consciências muito evoluídas. Então, quando a gente consegue essa sinergia, essa interseção com essas energias, nós vamos ter as percepções e vivências do fluxo evolutivo. Eu tenho, só para encerrar então, que indicar para vocês o livro do Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é A Descoberta do Fluxo. Pode ler, que é excelente livro. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por enquanto. Obrigado pela atenção. Obrigado, Priscila. Legal, Marco, muito, muito interessante. Parabéns aí pela tua pesquisa. Acho que é bacana, né? A gente vê também trazendo aí um conceito de fora da conscienciologia e trazendo para a realidade do paradigma, né? Fazendo essa correlação aí bastante interessante. Então, pessoal, a gente tem agora aí mais 25 minutos, tá? Para a gente trocar aí e fazer as nossas perguntas aí para os pesquisadores. Então, fiquem à vontade para enviar as perguntas ali pelo chat, a gente vai lendo aqui, vamos explorá-los aí, né? São pesquisas muito ricas, então vamos tentar aproveitar aí para extrair o máximo deles, tá? Eu vou ler aqui algumas das perguntas que a gente tem vários parabéns ali, parabéns Cris, pesquisa muito profunda, sempre muito clara e acolhedora, enfim, parabéns Marco, obrigado pela pesquisa. Foi, enfim, vários parabéns ali, tá? Eu vou ler aqui agora as perguntas. Então, eu vou começar voltando a palavra ali para a Cris, trazendo a pergunta da Lúcia. Cris, você pode nos dar um parâmetro por onde podemos começar certeiramente? Certeiramente, vai depender mesmo de consciência para consciência, mas assim, eu acho que a gente tem que começar por aquilo que mais te incomoda, né? Eu sempre tenho a tendência a dizer isso, que é a pedra no seu sapato. Qual é o traço que mais te deixa brecada, né? Que não te faz entrar nesse fluxo, né, Marco? Qual é o traço que te deixa fora do fluxo, que não te deixa mesmo feliz, que realmente você vê que se você conseguir superar esse traço, ele vai te dar ganhos evolutivos, vai te tornar uma pessoa mais assistencial ainda, vai te tornar uma pessoa mais feliz consigo mesmo, se sentir melhor, né? Ter uma satisfação íntima de estar vivendo. Então, eu penso que a gente tem que começar eliminando esses traços mais dificultadores, né? E acho que isso que é o mais certeiro no momento. Legal, então convergentes aí as duas pesquisas, né? Da Cristina e do professor Marco. Muito bom. Marco, agora é contigo. O Bortoleto pergunta o que você recomenda para quem está fora do fluxo evolutivo? Como vencer essa apatia para mudar a automotivação? Bom, primeiro dizer que isso é muito comum, muito normal e esperado até, que a gente vai oscilar mesmo, né? Mas ao entender, né, que existe um estudo, que esse estudo tem 250 mil questionários respondidos e que funciona para as pessoas aquele processo da gente buscar desafios sadios, né, e desenvolver as habilidades. Então, eu diria assim, o que a gente precisa é aprender alguma coisa nova. O que você gostaria de aprender? Um idioma? Você gostaria de fazer 20 EVs por dia, todo dia, até dominar as energias, sair lúcido do corpo? Então, a meta
que você precisa para movimentar a sua vontade, ela deve ser algo de valor para você. Então, estabelecer uma meta de valor sadia, cosmoética, com discernimento, e aí buscar os seus trafores, né? Porque se você tem hoje uma dificuldade em qualquer campo da vida humana, certamente essa dificuldade ela é algo a ser superado, e para isso a gente precisa desenvolver habilidades, trafores. Junto com isso a gente vai ganhando motivação, vai refazendo o caminho e vai alcançando essas metas gradativamente, que vai nos dar satisfação e vai nos tirar aí de uma condição de apatia maior. Bacana. Cris, poderia nos dizer se em sua pesquisa há uma relação ou algo a compartilhar conosco entre o egocídio e a depressão? Tem sim. Na verdade, eu lembro sempre do professor Valdo quando a gente fala nesse tema da depressão, que ele dizia muito assim: se a pessoa está numa condição de depressão, fala para ela ir fazer algum trabalho para o outro, né? Muitas vezes um trabalho voluntário. Por quê? Porque quando você está num estado deprimido, você está olhando para si próprio. Você esqueceu de olhar e até de agradecer o quanto tem de questões positivas na sua vida, o quanto você teve de ajuda, de auxílio de pessoas, né? O quanto houve de uma confluência para que você chegasse em onde está, nos pontos positivos da sua vida. Então, se você for alguém buscar, né, ser mais grato e buscar também olhar mais para o outro, para as pessoas que precisam de auxílio, seja um auxílio muitas vezes físico, né, ou sejam auxílios mais voltados mesmo para a questão do esclarecimento, né? Tem muita gente precisando de auxílio, né? Então você acaba esquecendo um pouco mais, né? Isso tem tudo a ver com o egocídio, esquecendo um pouco mais de si próprio para olhar para o outro. E isso traz muita felicidade. Eu acho que isso faz com que você, mais uma vez falando, entre nesse fluxo evolutivo, né? Isso te traz uma alegria. É outro nível de satisfação íntima, né? Quando a gente percebe que a gente está conseguindo contribuir ali na vida das pessoas, né? Ajudar, enfim, acho que isso é bem interessante. Marco, eu queria te perguntar assim, né? Você traz aí no título até do teu artigo, no teu tema, aí a condição da teática, né? Então, para quem não sabe, teática é um neologismo também da conscienciologia, né? Que une aí a teoria e a prática. Então, é essa vivência do conceito e mais levando para a prática, né? Sair desse mundo, desse campo teórico. Então, eu queria te provocar e te perguntar um pouco como é que é para você essa vivência desse flow, né? Desse fluxo evolutivo. Em que momento que você poderia dizer para a gente assim que na tua realidade consciencial você vivenciou mais intensamente esse fluxo? Tá legal. Bom, eu com 12 anos de idade eu tive uma experiência que hoje entendo que foi uma cosmoconsciência. Aquela experiência ali, em termos de estado alterado de consciência, me deu um norte, assim, uma referência, porque eu vi que aquilo ali era uma coisa muito fora do normal. Então, eu tive sempre uma busca, né, por algum tipo de informação que pudesse me ajudar a entender isso, né? E quando eu passei a ter mais conhecimento da conscienciologia, entendendo, né, um pouco mais das propostas, principalmente a questão da autoexperimentação, que para mim é a coisa, talvez uma das coisas mais importantes do paradigma consciencial, do princípio da descrença, que é assim, tá, qual o teu autoexperimento que você está colocando em prática aí para ter a sua comprovação íntima de tal assunto? Então, eu acho que se a gente exercitar esse recurso, né,
da elaboração de autoexperimento, quer dizer, você vai propor técnica para você mesmo fazer, com discernimento, com lógica, e vai, então, alcançando o sucesso ali diante daquele desafio que é superar alguma inabilidade, ou alcançar, por exemplo, sair do corpo. Para mim foi muito legal quando eu percebi que a projeção aconteceu com um nível de lucidez muito claro, né? Indiscutivelmente ali estava fora do corpo. Então, quando a gente consegue ter um norte para a cosmoética, para o processo mais, vamos dizer assim, mais sadio, né, do aprendizado consciencial, e você se desafia através de autoexperimentos, então aí é a chance da gente passar pelo fluxo evolutivo, quer dizer, de ter aquela sensação de que as coisas estão acontecendo e que você está tendo repercussões ali mais sérias do ponto de vista da sua evolução. Então, todas as atividades que eu faço com a autopesquisologia, o curso APP, o processo da escrita de artigo, a elaboração e execução de experimentos projetivos, energéticos, conscienciais, são os momentos que eu percebo que existe uma confluência maior com esse fluxo do cosmos e as coisas realmente ganham relevância e significado. Então, quando eu percebo que eu estou meio abatido, meio baixo astral, eu procuro desenvolver alguma atividade de pesquisa, né? E isso funciona para mim. Bacana. Ou seja, então o fluxo ele acontece muito mais na prática do que na teoria, né? Tem Ele muito precisa mais, ser prático. ele precisa ser prático. Bacana. Ele assim, ele partiu de observação da vida das pessoas. E aí as pessoas foram dizendo quando elas se sentiam bem. Uhum. E aí se observava, poxa, a pessoa está bem sempre que ela está em movimento, aprendendo, desenvolvendo coisas novas. Então, daí que se pôde se estabelecer o modelo teórico do flow, né? E se a gente pegar esse modelo teórico e aplicar para a conscienciologia, tem tudo a ver. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa própria evolução e construir esse caminho em busca de uma felicidade, que na verdade é uma sensação de bem-estar, né? A partir daquilo que a gente mesmo valoriza, coloca, vamos dizer assim, como peça fundamental para aquela proex que a gente está aqui diante dela, e se a gente não fizer nada, ela vai ficando para trás, né? O que a gente não pode ter essa sensação. Excelente. Tem que ter sempre em frente esse nosso compromisso, né, com o curso intermissivo, com a nossa programação existencial. Isso. Cris, vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou ler uma mensagem que tem aqui no chat, que é: parabéns, mãe e Marco. Acho que é sua filha te dando parabéns aí pela apresentação. Obrigada, Júlia. Eu queria te perguntar, Cris, o que você considera como o principal benefício que você teve com esse autorresgate consciencial? Então, na verdade, eu comecei esse trabalho, essa pesquisa, né? E isso já começou a me trazer algumas mudanças, né? Com essa questão, principalmente do relacionamento com as pessoas, né? Mas isso foi, na verdade, assim, eu não sou uma pessoa jovem, né? Eu já tenho aí um caminhozinho. Então, assim, o que eu vejo é que esse trabalho, ele começou a embasar tudo o que eu estou conquistando hoje, né? Então, por exemplo, em relação àquilo que eu falei do perdão, tem muito a ver, porque hoje eu me vejo uma pessoa com muito mais condições de buscar entender o outro, buscar perdoar mais, com maior facilidade, né? Então, eu acho assim que foi um processo, né, de crescimento, dessa questão também da compreensão de que a gente não precisa dar a última palavra, não existe essa necessidade. Qual é a razão de você ter que ser o último a falar, por exemplo? Não existe essa necessidade.
porque sempre cada pessoa vai ter, achar que está com a razão, na verdade, né? Então, é importante a gente também buscar quebrar os conflitos através disso, né? Dessa questão. Então, assim, eu acho que foi um crescendo, né? Os meus ganhos, eles aconteceram e eles estão acontecendo ainda, né? Porque o processo evolutivo não acaba nunca. Mas, a princípio, a questão maior foi essa questão mesmo de uma convivência melhor com as pessoas. Foi nesse sentido. Ana. Vamos voltar para o Marco, então. Marco, o Luciano Renier, ele pergunta se você poderia comentar um pouco mais do estado de fluxo produtivo e seu paralelo com o fluxo do maximecanismo interassistencial. Sim. O fluxo produtivo. Deixa eu apresentar, então, alguns pontos da teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, tá? Eu vou mostrar aqui uma página na internet. Vou compartilhar, tá bom? Rapidinho. Ok. Uhum. Não estou conseguindo. Peraí. Você não quer depois só compartilhar, então, o link ali no chat para o pessoal entrar? Porque a gente tem mais algumas perguntas e a gente só tem 10 minutos. Tá bom, então deixa eu voltar aqui. Peraí. A questão que eu acho que é importante, quando a gente fala, por exemplo, do maximecanismo, o que está por trás do maximecanismo são as consciências, né? Então, como essas consciências chegaram aonde elas estão, do ponto de vista evolutivo? Então, esse caminho, né, que foi trilhado aí por essas consciências, certamente, se a gente entender como que elas chegaram lá, a gente também vai conseguir um resultado bacana, tá certo? Então, uma coisa que se observa muito nesse diálogo com essas consciências mais evoluídas é que, assim, elas são surpreendentes, né? Então, vamos supor, você pode pensar assim, cara, eu vou fazer um experimento X, mas a chance disso dar certo é muito baixa, não vai dar certo, né? Mas vou fazer. Então, você parte de uma probabilidade muito baixa de conseguir sucesso e você vê que, pera lá, tem um empurrãozinho que acontece, que se for aplicar estatística ali, você vai ver que é uma coisa que beira o impossível e as coisas vão acontecendo, né? Então, esse diálogo que eu acho que é importante, que é aquela interseção que eu falei, que é assim, você, com esse modo de pensar pró-evolutivo, que você está buscando aprender, você vai encontrar suporte, vai encontrar subsídio, vai encontrar feedbacks das mais variadas formas, né? A sincronicidade é muito presente, eu acho que é relevante a gente ressaltar isso, mas não é a única forma que você tem feedbacks do maximecanismo. Então, todo o processo nosso de investimento que a gente faz tem uma contrapartida do maximecanismo. Eu acho que essa é a essência aí do link, da interseção das duas frentes aí. Legal. E já aproveitando aqui para emendar, já que você está falando aí, Marco, com a pergunta do Bernard, ele perguntou aqui se nesse seminário você se percebeu dentro do fluxo evolutivo. Se sim, qual que é a sensação? Não, é muito legal, Bernard Soyer. Bernard, é assim, quando, por exemplo, antes de começar, a gente fica ansioso, então passa por aquela situação, poxa, o que eu vou falar aqui? Não tem muita coisa para falar, são 35 minutos, então vem aquela situação de preocupação, depois ansiedade, aí você passa pela fase da exaltação, daqui a pouco entra no fluxo. Mas só entra no fluxo porque passou por essas fases do frio na barriga, do medo, da ansiedade. A gente tem que enfrentar isso. Se a gente parte da autoexposição, né? Se você espera chegar no fluxo, cair de paraquedas no fluxo, não dá certo.
A gente Uhum. precisa fazer um caminho desafiador, a gente precisa se auto-enfrentar, a gente precisa fazer a reciclagem, a gente precisa buscar aquilo que vai tirar a gente da zona de conforto. Daí vem o fluxo, uma decorrência. Legal, muito bom. A Jaqueline Vieira, ela faz uma pergunta para vocês dois. Então, se a Cristina puder começar respondendo aí, ela fala assim: Marco e Cristina, neste momento de pandemia, há muitas pessoas melancólicas por estarem mais improdutivas. Mas eu tenho me sentido no fluxo contrário. Neste momento, sinto-me mais produtiva e no fluxo do cosmos. Qual dica vocês dariam para as pessoas que estão se sentindo perdidas agora e fora do fluxo? Eu acho assim que no começo, quando começamos a ficar mais enclausurados, na verdade, eu tive um pouco de dificuldade, sabe? Mas daí, como nós somos da Conscienciologia, tudo que a gente pode falar realmente o trabalho com as energias, eu acho que isso ajuda muito. E também puxando um pouco para o meu curso livre, né? É trabalhar a pensenidade, sabe? É manter o positivismo. Então, manter tudo que a gente ouve bastante, essa questão de trabalhar um pouco a parte física, né? Buscar exercício físico, manter os pensamentos positivos, buscar leituras que te façam pensar melhor, que te auxiliem, fazer alguma coisa que você goste, né? Às vezes aproveitar o tempo até mesmo para fazer o que você não conseguia fazer antes, né? A gente sempre reclamando muito da falta do tempo, mas é isso que a Jaqueline está falando, eu acho assim que é uma questão mesmo de realmente a gente está tendo muito o que fazer agora, né? Então a gente acaba trabalhando mais e se sentindo mais nessa condição. Bem, não sei o que o Marco gostaria de falar. Eu concordo com o que a Cris disse. E eu também acho que vale a pena a gente ficar atento com aquilo que não deve fazer, né? Então, por exemplo, noticiário. Noticiário é uma coisa importante, a gente sabe. Mas televisão é antifluxo, não é? Então, se você ficar assistindo muito televisão, por aí, se fosse um programa legal, você já ia ficar mal depois de algumas horas assistindo televisão. Por quê? Porque o fluxo é isso. Tem o contraponto do fluxo, que é a apatia. Se você ficar assistindo uma série 2, 3, 4, 8 horas, não tem como ficar bem no final desse período. Você desperdiçou esse tempo. Então, a gente tem que usar a TV com comedimento. O problema que a gente tem agora é que a TV tem trazido sempre um viés muito dramático, muito problemático, muito carregado, muito tendencioso das coisas, e isso envolve a gente emocionalmente, e é fácil entrar naquele holopensene e a gente vai se deprimir mesmo. Então, muito discernimento com a televisão, não fique alienado, né, das coisas, acompanhe, entenda direitinho o que fazer para evitar os malefícios, os problemas que têm a ver com o vírus, com a pandemia, mas o necessário, né, que você precisa. Não evite se envolver muito com isso, porque isso daí acaba tirando a nossa energia. Tá? Só assim, complementando o que o Marco está falando, tem muito a ver também com as energias, né, Marco? Quer dizer, um filme, a pessoa fica na frente de uma televisão assistindo várias horas o mesmo, sei lá, uma série, ou seja lá o que for, aquilo tem uma energia. Se a gente fica ali totalmente desprotegido, a gente acaba até sendo influenciado energeticamente, pensenicamente, pelo conteúdo que aquilo traz para a gente, né? É isso aí. O principal é a gente analisar criticamente o que a gente está assistindo, né? Então, acho que esse que é o ponto-chave. Eu acho que se a gente consegue empregar a criticidade e tornar produtivo aquele conhecimento que a gente está adquirindo ali, né? Aí a gente entra num fluxo produtivo, né? Num fluxo evolutivo. E isso vale tanto para a TV, quanto para a internet, quanto para quaisquer outras distrações que a gente tenha né, no nosso dia a dia. Então, a gente se perde ainda muito, né, com essas questões e acaba
tirando o foco do que é prioritário, né? Que é o que a gente veio falando aí de programação essencial, enfim, do que a gente veio para fazer, né? Então, acho que essas distrações aí, todas elas têm que ser vistas com E comedimento. eu queria só acrescentar mais um ponto também, que é assim, quando você está em casa, convivendo com as pessoas da família, existe uma importância muito grande em a gente manter essas relações em alto nível de interassistência, né? Por quê? São as pessoas do nosso grupo mais próximo, grupo familiar. Então, é uma oportunidade muito legal da gente fortalecer esses laços interassistenciais, e isso é pró-evolutivo. Vai levar o fluxo também. Então, desenvolver afetividade, empatia, compreensão, a tolerância, isso tudo é um desafio muito legal da gente fazer e aproveitar esse período que, né, a gente está com esse laboratório consciencial disponível, certo? Uhum. Exatamente, muito bom. E acho assim, tentar aproveitar, né, até esse tempo que a gente acabou sendo forçado a ganhar mais tempo em casa, né, para fazer justamente essa autopesquisa, para trazer cada vez mais produtividade para o nosso dia a dia. A gente não pode, né, sair, infelizmente, então acho que é importante a gente aproveitar esse tempo de forma útil, né? A gente acabou de dar o nosso tempo, mas tem uma última pergunta aqui, eu acho que vale a pena você responder rapidinho, se você puder, Marco, que a Lúcia pergunta qual suas experiências em relação aos extraterrestres. Extraterrestre é um Não tema que eu sei, sempre você vai... gostei, né? Fala. e qual a relação dela, desse tema com a questão do fluxo aí, né? Tá legal. Não, eu sempre achei um tema muito interessante de pesquisa. Na adolescência eu tive uma série de sonhos lúcidos, né, com encontro com extraterrestres. Eu gostava muito, estudei. E agora o momento é de muita ênfase para as comprovações, para as confirmações que os governos estão fazendo, né, que realmente existe OVNI, existe provavelmente seres de outros planetas que estão dentro desses objetos que ficam para baixo e para cima. Porque, gente, nós estamos nessa condição nossa aqui de terráqueo há muito tempo. A gente precisa pensar universalmente. E eu acho que essas consciências aí que conseguem, por exemplo, sair de um planeta e para outro, elas têm um nível de entendimento das coisas melhor. Então a gente precisa ficar atentos para as oportunidades que a gente tem de interagir com esse pessoal de modo cosmoético, positivo, assistencial. E dentro da conscienciologia isso é muito frequente, né? É muito comum, por exemplo, a presença dos extraterrestres nos cursos de campo, que eles vêm para intensificar as energias, para fazer assistência, fazer cirurgias parapsíquicas, produzir insights. Então, eles buscam essa interação conosco, mas não querem, obviamente, nenhum tipo de relação em que não seja ombro a ombro. Então, eles buscam a relação ombro a ombro. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa entender que são todas consciências em evolução, cada um no seu nível. Tem extraterrestre que precisa de assistência, muitos também vão precisar de assistência nossa, né? E vamos em frente, pensando mais universalmente, num mundo mais globalizado, mais sadio, mais saudável, com valores mais fraternos, mais cosmoéticos, e logo, logo também com a experiência de conviver universalmente com consciências de outros planetas. Muito bom, legal. Pessoal, então aí chegamos no nosso horário, né? A vontade é de ficar aqui falando e ir embora aqui, né? Ainda perguntando, tinha uma lista aqui ainda para perguntar para vocês, mas depois eu mando a lista para vocês. Acho que foi muito rico aí, temas muito interessantes realmente aí, super atuais. Então acho que trouxe várias boas provocações, né? Para todos. Pelo menos eu me senti bastante estimulada e provocada aí por vocês, então agradeço aos pesquisadores, parabenizo, Cristina, Marco, tem ali vários parabéns no chat também, a hora que vocês puderem dar uma olhadinha ali, eu não quis ficar lendo para a gente também não perder o tempo das perguntas, né, mas vale a pena ali, então todo mundo acho que aproveitou bastante aí, gostou das explanações de vocês.
Muito, Então, muito pessoal, obrigada. legal. Muito obrigado aí pela participação de todos e bons desafios para todos. Vamos procurar entrar no flow, né? Entrar nesse fluxo Isso. evolutivo logo. Então, eu convido vocês, pessoal, a gente está com várias lives acontecendo, né, diariamente pelo canal do IPC lá no YouTube, nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, enfim, ficam todos convidados a acessarem aí os nossos conteúdos no nosso canal. Lá tem várias, além das lives, tem outros conteúdos que vocês também podem acessar, tá? A gente tem diversos cursos também acontecendo, tem projeciologia online, assistenciologia online, em breve a gente vai ter o pacifismologia também online. Então, sigam as nossas redes, né? Se conectem com os nossos sites, e, enfim, vocês vão se mantendo atualizados e avaliando aí o que né, tenham interesse aí, fica o convite para nos acompanharem, tá bom? E fica também o convite para apresentarem aqui as pesquisas de vocês, né? Então, esse seminário de pesquisas é um espaço aberto, não é só para voluntários, alunos também podem apresentar, então a gente deixa aqui as portas abertas para que vocês construam aí suas autopesquisas e aí a gente vai conversando, tá bom? Legal, então, pessoal, agradecemos mais uma vez a presença de todos e encerramos aqui por hoje. Um bom domingo aí para todos vocês. E um finalzinho de sábado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.